Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte geral. Estamos aqui para hoje, juntos, aprendermos sobre os crimes consumado e sobre o crime tentado, disciplinado no artigo 14 do nosso Código Penal. Então, o artigo 14 do Código Penal, ele traz para nós o conceito de crime consumado, traz para nós o conceito de crime tentado e também apresenta como ocorre a responsabilização criminal do agente que pratica um crime na modalidade tentada. Então, a estrutura do artigo 14, ela é muito simples. Então, o artigo 14, ele é estruturado em seu caput, bem pequenininho. Inciso 1 vai trazer para nós o conceito de crime consumado. Inciso 2 vai trazer para nós o conceito de crime tentado. E o parágrafo único vai apresentar para nós a pena da tentativa. Vai apresentar para nós como ocorre a responsabilização criminal daquele que pratica um crime tentado. Ok? Então, por vezes, nós ouvimos no noticiário: fulano de tal responderá por homicídio tentado, por furto tentado, por roubo tentado, estupro tentado. Quando que nós temos um crime consumado e quando que nós temos um crime tentado? O inciso 1 do nosso artigo 14 fala para nós. Artigo 14, caput, diz-se o crime, ou seja, é conceitual. Tá? Então, o artigo 14 vai apresentar para nós conceito de crime consumado e conceito de crime tentado. Então, vamos lá. Diz-se o crime consumado. Quando que nós teremos o crime consumado? Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então, crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. O que significa isso, professora? Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Significa o seguinte: teremos o crime consumado quando o agente produzir o resultado descrito na norma penal. Descrito na norma penal. Ou ainda, galerinha, descrito na norma incriminadora. Tanto faz, ok? Ou descrito na norma incriminadora. Ok? Então, crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, ou seja, quando o agente de fato produzir o resultado descrito na norma penal. Toda norma penal, ela vai apresentar um resultado. Por exemplo, no crime de homicídio, qual é o resultado do crime de homicídio? Resultado, professora, do crime de homicídio é a morte, ok? Qual é o resultado do crime de lesão corporal? É a própria ofensa. É a ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, ok? Qual é o resultado do crime de aborto? É a morte, da vida intrauterina. Então, o resultado do crime de aborto é a morte da vida intrauterina. E assim sucessivamente, E assim sucessivamente. Ou seja, todas as normas de direito penal apresentam um resultado. Essa é a definição legal de uma norma penal. A conduta e o seu resultado. Então, a definição legal de uma norma penal é a junção da descrição da conduta e o resultado. Ok? Então, os elementos da definição legal de uma norma penal é a descrição da sua conduta e a descrição da conduta e a produção do resultado. Teve esses dois, praticou a conduta e produziu o resultado, estamos diante de um crime consumado. Praticou a conduta e produziu o resultado, estamos diante de crime consumado, ok?
certinho? Então, olha só, no homicídio, o resultado é a morte. Então, se o agente de fato produz o resultado morte, responde pelo crime de homicídio consumado. Se de fato ocorre ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, consumado está o crime de lesão corporal, porque houve a produção do resultado descrito na norma. Se de fato ocorre a morte da vida intrauterina, né? De fato, então, nós temos o crime de aborto consumado. Então, sempre que o agente produzir o resultado descrito na norma penal, esse agente responderá por este crime na modalidade consumada, ok? Responderá por este crime na modalidade consumada. Muito bem, crime tentado. Quando que eu tenho crime tentado? Quando iniciada a execução, não se consuma. Mas não se consuma por quê, professor? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por favor, memorizem isso. Crime tentado, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Crime tentado, iniciada a execução, o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Galerinha, isso tem que ser no automático para vocês, tá? Para nós não confundirmos crime tentado com desistência voluntária e com arrependimento eficaz, ok? Então, qual é o traço marcante? Qual é o traço característico do crime tentado? Não produção de resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. De novo, porque é importante. Não fiquem bravos comigo, tá? De novo, porque é importante. E vocês vão ver a importância disso na próxima aula, artigo 15, muito legal. Então vamos lá. Crime tentado. Não há produção de resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Crime tentado, inicia-se a execução, mas não há produção de resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então imagine a seguinte situação, o homicídio apresenta o resultado morte. Apresenta. Pois bem, eu quero tirar a vida do meu desafeto. Então eu efetuo um disparo contra o meu desafeto. Pá, acerto a perna dele, né? Continua o desafeto, continua correndo. Quando eu vou efetuar o segundo disparo na cabeça do meu desafeto, alguém o quê? Alguém me derruba no chão e me impede de efetuar o segundo disparo. Diante disso, eu não produzi o resultado morte exigido pela norma penal. Ok? Eu iniciei a execução, mas não produzi o resultado morte. Por que eu não produzi o resultado morte? Porque alguém pulou, me derrubou ao chão. Porque uma circunstância alheia à minha vontade me impediu. Pois bem, então neste caso, eu responderei não por homicídio consumado, mas eu responderei por homicídio tentado. Por quê? Crime tentado, sempre que iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ok, galerinha? Alheias à vontade do agente. Muito bem. Professora, qual é a pena do crime tentado? A pena do crime tentado corresponde à pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, olha que legal. A pena do crime tentado corresponde, a pena do crime tentado corresponde à pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, tá? Então, já memorizem isso, nós vamos voltar aqui mais à frente, mas já memorizem isso. A pena do crime tentado corresponde à pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, ok? Então, imaginem só, pena para homicídio simples, consumado, de 6 a 20 anos. Pena do homicídio tentado, 6
a 20 anos também. Só que como o crime é tentado, não houve produção de resultado, essa pena vai ser diminuída de 1 a 2 terços. Então, pune-se o crime tentado com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2 terços. Agora eu quero chamar a atenção aqui para vocês para o início aqui do parágrafo único. Olha que legal. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Ok, mas vem cá, isso aqui não chamou a atenção de vocês? Por que tem esse salvo disposição em contrário, professora? Então quer dizer que há crimes que a lei pune com a mesma pena, tanto a modalidade consumada quanto a modalidade tentada? Desculpem, é isso mesmo. Esse salvo disposição em contrário refere-se a situações como do artigo 352 do Código Penal. O artigo 352 do Código Penal, ele pune com a mesma pena o crime tanto tentado quanto consumado. Se vocês forem lá no 352 do Código Penal, lerão assim, ó, evadir-se ou tentar evadir-se. Evadir-se ou tentar evadir-se, ok? Ou seja, ele traz no mesmo tipo penal a modalidade consumada e a modalidade tentada. E tanto para a modalidade consumada quanto para a modalidade tentada, aplica-se a mesma pena, tá? Então é isso que significa esse salvo disposição em contrário. É a possibilidade de termos tipos penais punidos com a mesma pena, diante tanto da prática consumada quanto da prática tentada. Ok, galerinha? Então, esse salvo disposição em contrário diz respeito à exceção do artigo 352 do nosso Código Penal. Passemos, então, agora a uma análise mais apurada do nosso crime consumado, do nosso crime tentado. Olha só, algumas considerações. O artigo sob análise apresenta de modo claro as possibilidades... Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá